Bom dia, mais um estudo hoje. Vamos fazer nossa oração e vamos começar, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido por essa oportunidade, agradecido pela presença desses nossos amigos espirituais que se encontram presentes aqui nesse momento, que eles possam sempre nos intuir, sempre poder nos ajudar, né? Que nós possamos estar aptos a essa ajuda, né? Porque ele sempre ajuda e nós que muitas vezes não percebemos. Obrigado pela presença desses nossos irmãos desencarnados, obrigado pela presença de todos aqueles que vêm aqui nos ouvir, presenciar o nosso estudo e talvez com isso fazer a sua reforma íntima, fazer com que suas vibrações mudem, sua frequência e comece a praticar o bem. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, vamos lá. Vamos para a pergunta 504, que pergunta assim: poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Aí ele responde: como quereis saber nome para vós inexistentes? Suponde que Espírito só há o que eu conheceis? Então, ele aqui está falando, não assim, porque nós sabemos que tem espíritos protetores que nos dão nomes, né? Exemplo, o de Chico, Emmanuel, né? Depois o de Divaldo, Joana de Ângeles, e assim por diante. Como nós também temos nossos protetores que muitas vezes nos dão nomes, né? Mas quando ele fala aqui, são espíritos de outras categorias, né? Que são nomes inexistentes para nós, que são nomes na língua deles lá, língua até mesmo alienígena, língua de outros planetas, gente. Então, como que nós vamos compreender esses nomes? Imagine se vier aqui uma palavra difícil que você não consegue nem pronunciar. Então, isso é muito relativo, né? Dar nome ou não. Porque as pessoas falam, mas o nome do meu mentor é Antônio, o outro, o meu nome do meu mentor é João. Gente, olha só, esses espíritos que dão nomes assim, são espíritos que já pertenceram ao planeta Terra, né? E de alguma forma já nos acompanham desde muito tempo aqui no nosso planeta. Então, esses dão nome porque eles estão praticamente na mesma dimensão nossa. Na mesma dimensão, mas temos espírito aqui de outras dimensões, gente. Temos espírito de sétima dimensão, de oitava, de décima quinta, de décima sexta. Temos diversas dimensões aqui. Espíritos de diversas dimensões, tá? Então, como nós estamos num mundo muito restrito à nossa dimensão, então nós só temos condições de compreender os nomes que existem aqui. Então, quando ele fala nomes inexistentes, são que nós não existe para nós aqui, na terceira dimensão, que nós não vamos saber falar nomes que aí eles vêm aqui e dão outro nome. Né? Às vezes eu tenho um espírito aqui de 16ª dimensão, que você não vai conseguir pronunciar o nome dele, né? Ele te dá um outro nome, ok? Aí na letra A, como então o podemos invocar se não o conhecemos? Aí ele responde, dá-lhe o nome que quiser, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo com esse nome lhe dirigir, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. É o que eu acabei de falar, eles vão te dar um nome que você conheça, que você entenda falar. E você pode também, você não quer me dar um nome? Então para mim você vai ser fulano de tal, né? Então você vai ser cicrano. Então você mesmo dá um nome, o importante é quando você solicita ajuda, eles vêm auxiliar. Esse é o mais importante, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É uma legião de espíritos bons, um espírito de luz, um espírito iluminado, um espírito que sempre faz o bem. Esse é o Espírito Santo, né? Quem foi que me ajudou foi o Espírito Santo.
Isso simplesmente foi uma configuração, uma denominação que as pessoas deram, Espírito Santo. Mas a gente sabe que o Espírito Santo são vários espíritos, ok? Na 505 ele pergunta assim: os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Ele responde: não. Muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra, e o mando deste responde ao vosso chamamento. Fazer questão de nomes está bom que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que o outro, por quem respondeis, como por vós mesmos, obre em vosso nome? Olha, então, esses espíritos, às vezes, né, quando você, por exemplo, conhece, vamos botar aí, um espírito de alto estirpe, uma pessoa que você conhece aqui na Terra, que praticou bem, foi muito bom, vamos botar aí, São Francisco. Aí você vai, São Francisco, por favor, me ajude, eu preciso da sua Santa Teresinha. Você vai botar o nome dessas pessoas, né? Mas é uma personalidade que ela passou aqui na Terra, mas ela tem diversos nomes. Só que essa personalidade, como você está na mesma geração, na mesma época dela, você vai lembrar dela, mas às vezes o nome dela foi outro, em outra encarnação. Às vezes ela foi outra consciência, em outra reencarnação, mas você conhece quem? Santa de Virgem, Santa Teresinha, né? Aí os nossos irmãos evangélicos, já que não têm o costume de falar nome de pessoas santas, né? Como Santa de Virgem, São Francisco, Santa Teresinha, Dom Bosco, né? Ela vai falar Espírito Santo. Ó Espírito Santo, ó Mestre Jesus, ó. Cada um vai chamar do jeito que quiser, gente, mas é só a denominação que muda, é tudo a mesma coisa. Os nossos irmãos, né, como hoje eu estou na Umbanda, eles vão falar o quê? O Exu Tracarrua, irmão Padilha, vô Antônio, né, vô Bernardo. Cada um vai chamar de um jeito, gente, mas é tudo a sua fé, tudo a sua vontade, a sua consciência, né? Então, a gente vai chamar o caboclo pena branca, né? Vai chamar de vários jeitos, gente. Então, as pessoas ficam brigando por causa de religião e é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. E eu pergunto a você, quem somos nós? Qual a moral que nós temos de querer brigar com o outro por causa de religião? Cada um siga a sua, cada um faça a sua parte, cada um siga o seu fundamento, né? Os católicos sejam felizes, os umbandistas sejam felizes, né? Os kardecistas sejam felizes, os evangélicos sejam felizes, os evangélicos pentecostais sejam felizes, né? Que o próprio grupo evangélico é rachado, o próprio grupo católico é rachado, né? O próprio Umbanda é rachado, todo mundo quer se defender de um jeito e esquece que nós somos consciências únicas. A salvação é individual. Ninguém vai salvar ninguém, gente. Você mesmo vai se salvar, ok? Então vamos parar por aqui hoje, né? E agradecer a espiritualidade aqui por estar aqui nos ajudando e nos auxiliando. Então vamos lá. Amado Mestre, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por entender e estar compreendendo a nossa função aqui no planeta Terra. Entender que nós precisamos melhorar muito para alcançar mundos melhores, alcançar colônias melhores, e que nós possamos, Senhor, pedir por esses nossos irmãos que desencarnaram, que continuam no umbral, continuam perdidos, que eles possam mudar a frequência dele, mudar o jeito de pensar, tirar um pouco dessa raiva, do ódio do coração, desse instinto de vingança e procurar melhorar-se e aceitar a ajuda dos nossos irmãos caravaneiros que vêm aqui resgatá-lo, que passam pelo umbral jogando a sua rede para poder pescar esses espíritos que precisam ser resgatados. Sendo assim, damos como término nosso estudo hoje. Que assim seja e assim é.